Olá, sejam bem-vindos ao canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Eu sou o professor Lucas Oliveira e neste vídeo iremos abordar o Instituto das Medidas Executivas Atípicas sob o enfoque do direito civil, buscando analisar de maneira mais específica se a sua utilização indiscriminada impacta a garantia da responsabilização patrimonial. Trata-se de um tema normalmente analisado sob a perspectiva do direito processual civil, mas que possui profundos impactos na civilística nacional. A temática ganha ainda maior relevância a partir do recente julgamento da ADI número 5.941 pelo Supremo Tribunal Federal em 9 de fevereiro de 2023, em que foi firmado o entendimento de que as medidas executivas atípicas, tais como a apreensão da CNH e do passaporte, a proibição de participação em concursos e licitações públicas, são constitucionais, desde que respeitados os critérios da razoabilidade, necessidade e proporcionalidade, analisando-se, caso a caso, a eventual colisão com direitos fundamentais do devedor executado. A garantia de responsabilização civil por meio da afetação ao patrimônio do devedor representa um importante marco no desenvolvimento histórico do conceito jurídico de obrigação. Se, no direito romano arcaico, a execução dos débitos poderia recair sobre o corpo ou a liberdade do devedor, aproximando-se de um vínculo pessoal, a Lex Poetelia Papiria causa verdadeira revolução no conceito obrigacional ao dispor que o patrimônio do devedor deveria responder por suas dívidas, em uma clara objetivação do vínculo obrigacional. Essa transição, embora tenha ocorrido de maneira gradual, é fundamental para a compreensão contemporânea das obrigações e da responsabilidade civil nos sistemas de civil law. O Código Civil de 2002 é bastante claro ao seguir essa tradição. Da leitura do artigo 389, combinado com o artigo 391, compreende-se que o inadimplemento obrigacional resulta em perdas e danos que deverão ser suportados pelos bens do devedor. Em complemento, recorda-se que a configuração do ato ilícito gera o dever de reparar o dano na medida de sua extensão, conforme disposições dos artigos 927 e 944. Reforça esse posicionamento a previsão do artigo 789 do CPC de 2015, o qual afirma que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Em síntese, conclui-se que a responsabilidade civil, seja ela contratual ou aquiliana, é caracterizada pela função de reparação de danos por meio da afetação ao patrimônio do devedor. Não obstante, a extensão e os limites da responsabilidade patrimonial são frequentemente colocados em disputa. No âmbito do direito material, pode-se mencionar o debate acerca da constitucionalidade da prisão civil por dívidas. O artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, dispõe que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Somente em 2008, o Supremo Tribunal Federal passou a delimitar a abrangência do dispositivo, com fundamento no Pacto de São José da Costa Rica, restringindo a prisão civil aos casos de dívida alimentar. Embora haja previsão constitucional de caráter excepcional e seja caracterizada como uma técnica coercitiva, a prisão civil desafia a noção de responsabilidade patrimonial, na medida em que constrange a liberdade do devedor em busca da satisfação do débito alimentar, ainda que tenha um louvável propósito de efetivar o mínimo existencial ao alimentando. A despeito do debate no direito material, é no direito processual que se encontram as principais discussões. A tensão entre a efetividade da execução no direito processual civil e a garantia de responsabilidade patrimonial no direito civil fica evidente na tutela das obrigações. O cumprimento forçado das obrigações de fazer gerou uma série de questionamentos ainda sob a égide do CPC de 1973, na medida em que o Código Civil indica que o inadimplemento da obrigação de fazer personalíssima implica em perdas e danos, conforme dispõe o artigo 247, ao passo que a obrigação de fazer fungível permitiria a execução por terceiro às custas do devedor, no esteio do artigo 249. Em ambos os casos, o que é possível extrair do texto normativo é a responsabilidade patrimonial do devedor nos casos de inadimplemento culposo de obrigações de fazer. Não obstante,
tornou-se prática corriqueira a adoção de um amplo leque de medidas em busca da tutela específica dessas obrigações, dentre as quais se destacam as astraintes, com fundamento no artigo 461 da Lei Processual Pretérita, repetindo-se no artigo 536 da nova legislação processual. Ora, se o Código Civil prevê claramente que o inadimplemento de obrigação de fazer infungível resulta em perdas e danos, seria adequada a adoção de medidas coercitivas para compelir o devedor a cumprir sua obrigação? Um mais recente e agudo polo de disputa se deu em razão do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, em que se estabeleceu a possibilidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Além de sedimentar a ampla possibilidade de medidas atípicas, o dispositivo inova ao permitir expressamente tais medidas para prestações puramente pecuniárias. As medidas propostas com base neste artigo são bastante amplas, conforme tem demonstrado a jurisprudência. Suspensão da autorização para dirigir, proibição de viajar, retenção de passaporte, proibição de participação em concursos públicos, bloqueio de cartões de crédito e assim por diante. Todavia, tais medidas, se entendidas de maneira ampla e sem limitações, não estariam violando a garantia de responsabilização patrimonial de maneira a atingir direitos fundamentais do devedor? Esse debate chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que vem adotando um posicionamento favorável a tais medidas, especialmente a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, desde que cumpridos os seguintes critérios. Primeiro, sejam medidas excepcionais, casuísticas e proporcionais. Segundo, seja o devedor intimado previamente para pagar o débito ou apresentar bens para solver a dívida. Terceiro, seja a medida devidamente fundamentada, não sendo suficiente a mera indicação do dispositivo ou a invocação de conceitos jurídicos indeterminados. Quarto, estejam esgotados os meios típicos de satisfação do crédito exequendo. E quinto, haja a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado tenha bens aptos a satisfazer a dívida. Um aspecto relevante, abordado pela ministra Nancy Andrighi no recurso especial número 1.788.950 do Mato Grosso, diz respeito à suposta diferença entre sanções civis e medidas de coerção psicológica. As primeiras teriam um caráter pessoal e punitivo, caracterizando-se pela substituição da dívida patrimonial inadimplida. As segundas não teriam força para satisfazer a obrigação inadimplida, atuando tão somente sobre a vontade do devedor, tal como ocorreria com a prisão em razão do inadimplemento da prestação alimentícia. Dessa maneira, pode-se inferir que a diferença seria teleológica. Nos meios de execução indiretos, a finalidade seria a de compelir o devedor a adimplir a sua prestação, de tal modo que a imposição de tais medidas não teria o poder de extinguir o vínculo obrigacional. Assim, a apreensão da CNH e do passaporte, se não culminarem no pagamento espontâneo do devedor, não causará extinção da dívida. Por outro lado, a finalidade da sanção civil seria punir o devedor pelo descumprimento de uma obrigação. Portanto, com a execução da sanção civil, seria extinto o vínculo obrigacional, uma vez que ocorreria uma subrogação da prestação. Embora a diferença conceitual seja compreensível, parece não haver razão para concluir que apenas as sanções civis seriam capazes de ofender a garantia da patrimonialidade. Se a sanção civil viola a responsabilidade patrimonial, com maior razão deveriam as medidas executivas configurarem tal violação, uma vez que podem gerar consequências mais graves ao devedor. Seguindo o raciocínio da ministra Nancy Andrighi, as sanções civis, após cumpridas, liberam o devedor, ao passo que as medidas executivas indiretas não possuem tal poder, permanecendo o devedor vinculado mesmo após as restrições em seus direitos. Assim, na ausência de balizas e garantias típicas de procedimentos que visam a punição, o devedor pode ter seus direitos e garantias fundamentais constrangidos perenemente em razão do inadimplemento contratual. Desse modo, alguns questionamentos se fazem imperativos. Há um lapso temporal definido para tais medidas? Há um número máximo de vezes em que tais medidas podem ser aplicadas em relação ao mesmo caso?
Apenas a apreensão da CNH e do passaporte estão permitidas? Há discricionariedade do magistrado na fixação de tais medidas? Há, sem sombra de dúvidas, justificativas razoáveis para a aplicação das medidas executivas atípicas, especialmente em face do alto índice de inadimplemento obrigacional e descumprimento de decisões judiciais, que gera uma sensação generalizada de ineficácia e insuficiência do ordenamento e das instituições jurídico-estatais. Contudo, os riscos em se aplicar tais medidas são grandes. Do ponto de vista epistemológico, corre-se o risco de descaracterizar o direito privado, atribuindo-lhe funções alheias e fazendo com que adote métodos e princípios que não se coadunam com seus fins. Do ponto de vista pragmático-normativo, corre-se o risco de impor ao devedor uma sanção, ainda que sob a denominação de técnica coercitiva, sem as devidas garantias e delimitações que podem culminar na violação de direitos fundamentais. Nesse sentido, destaca-se o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do habeas corpus número 97.876 de São Paulo, nos casos de apreensão e retenção da CNH e do passaporte em razão do inadimplemento contratual. Em julgado referente ao inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais, o ministro Luiz Felipe Salomão concluiu pela licitude das medidas executivas atípicas, desde que respeitados os critérios mencionados anteriormente, com destaque à proporcionalidade, contraditório prévio, esgotamento dos meios típicos e presença de indícios de ocultação patrimonial. O ministro compreendeu que a apreensão da CNH não representaria violação desproporcional à liberdade de locomoção, uma vez que poderia ser enquadrada no escopo do artigo 139, inciso 4º, do Código de Processo Civil, não sendo viável a tutela por meio de habeas corpus. Em relação à suspensão do passaporte, a conclusão foi diferente. Haveria, nesse caso, uma violação desproporcional à liberdade de locomoção, extrapolando os limites da norma processual, sendo passível de proteção por meio de habeas corpus. O critério para tal distinção, contudo, não fica evidente no caso analisado. Há, assim, clara tensão entre os interesses tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por um lado, há a garantia da responsabilização patrimonial do devedor, prevista desde o direito romano e mantida como pilar valorativo e normativo dos sistemas jurídicos ocidentais. No mesmo sentido, a Constituição da República tutela os direitos fundamentais como direitos subjetivos, indisponíveis e irrenunciáveis, tais como o direito à liberdade de locomoção e à propriedade privada. Por outro lado, há a necessidade de se efetivar uma execução satisfatória, especialmente em uma sociedade em que o capital é necessário para que haja um mínimo existencial. Todavia, entende-se que o direito à efetividade da execução civil pode também ser compreendido, a depender da situação concreta, como direito fundamental, na medida em que a satisfação do crédito pode estar atrelada à efetivação de outros direitos fundamentais. Um credor que possui um crédito não satisfeito pode, eventualmente, se ver privado de meios para prover alimentos à sua família, adquirir ou manter uma moradia, ou mesmo desenvolver atividades empresariais em claro cumprimento à função social da empresa. Assim, a satisfação de crédito e os direitos fundamentais não são necessariamente categorias antagônicas, uma vez que o direito existencial e o direito patrimonial estão, na maioria das vezes, entrelaçados. Nos julgados analisados, ainda se argumenta que o direito já permite que direitos fundamentais sejam conformados face a outros direitos tidos como patrimoniais. Dentre as hipóteses mencionadas, cita-se o despejo forçado, a busca e a apreensão e a remoção de pessoas e coisas, podendo-se adicionar a prisão civil do devedor de pensão alimentícia. De mais a mais, se há indícios de ocultação de patrimônio ou fraude de execução, há outros caminhos próprios para a tutela dessas situações que devem ser priorizadas, seja no campo do direito material, a exemplo da fraude contra credores, simulação, desconsideração da personalidade jurídica, processual, a exemplo da fraude à execução, ou, em casos mais extremos, no campo do direito penal, com as devidas garantias. Embora a ineficácia da execução civil seja um problema notório e preocupante, entendemos não ser salutar uma interpretação puramente consequencialista
do direito privado e processual para a superação desses problemas. Desse modo, no choque entre esses direitos fundamentais, devem ser estabelecidos critérios precisamente delineados pela literatura jurídica e pela jurisprudência, para conformar de maneira satisfatória os interesses em jogo. É o que se tem buscado delinear neste momento. Quero, por fim, destacar que as discussões aqui apresentadas são originadas de debates e pesquisas com colegas professores, a quem não posso deixar de dar os devidos créditos. Professor Daniel Andrade, professor Davi Rosny e professor Henri Colombi, saudações. Enfim, aqueles que gostaram e se interessaram pelo tema, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. Até a próxima!